Sabe quando a gente olha para um redemoinho? Parece, sei lá, uma bagunça total, né? Aleatório, imprevisível, puro caos. Mas e se eu te dissesse que tem uma ordem matemática escondida ali, bem no meio daquela dança toda? Uma ordem de uma elegância que, olha, é de cair o queixo. E se a gente pudesse descrever toda essa poesia do movimento com uma única e poderosa equação? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente conseguir decifrar o segredo do vórtice, primeiro a gente precisa entender as regras do jogo. As leis fundamentais que governam, bom, todos os fluidos, desde a água num copo até o ar que a gente respira. Então vamos começar pelo básico do básico. O que é um fluido? Pensa em qualquer coisa que consegue fluir. Líquidos, gases, tudo isso é fluido. A característica principal é que eles não têm uma forma própria, eles se adaptam ao lugar onde estão. Essa é a nossa arena de jogo. Agora, para entender o movimento de uma forma perfeita, os físicos usam uma sacada genial. Eles criam a ideia de um fluido ideal. É um conceito, uma imaginação de um fluido que não dá para comprimir e que flui sem nenhum atrito, sabe? Como se fosse perfeitamente liso. É uma simplificação, claro, mas uma simplificação absurdamente poderosa. Mas olha só, ideal não quer dizer mágico. Tá? Esse nosso fluido perfeito ainda precisa seguir as regras mais importantes do universo, as leis de conservação. E é bem aqui que a matemática começa a mostrar a ordem por trás de todo aquele caos. E as duas leis mais cruciais para a nossa análise são estas aqui. Primeiro, a conservação da massa, ou seja, a matéria não some nem aparece do nada. Segundo, a conservação do momento, que, no fundo, é a boa e velha segunda lei de Newton, só que aplicada aos fluidos. Com essas duas leis, a gente tem a base para tudo. Para a gente entender a conservação da massa na prática, imagina a seguinte cena. A água está correndo por um cano. De repente, esse cano fica mais estreito. Para a mesma quantidade de água passar por aquele aperto no mesmo tempo, o que tem que acontecer com a velocidade dela? Pensa aí um pouquinho. Exatamente, ela tem que acelerar. Se não acelerasse, a água ia começar a se acumular, a engarrafar ali. Esse fenômeno, que é super intuitivo, é a lei da conservação da massa se mostrando pra gente. A matéria não pode simplesmente sumir no meio do caminho. Beleza. Com essas regras em mente, a gente está pronto para conhecer a grande estrela dessa história. Vamos viajar para a Suíça do século XVIII, direto para a mente de um dos maiores matemáticos que já existiram e para a equação dele, que mudou para sempre o nosso jeito de entender os fluidos. Esse cara é Leonhard Euler. O que ele fez foi genial. Ele pegou as leis de Newton e aplicou naquele nosso fluido ideal, traduzindo o movimento físico para a linguagem universal da matemática. E o resultado? Uma verdadeira obra de arte, de tão simples e poderosa. E aqui está ela, a equação de Euler para fluidos ideais. Até parece um código secreto, né? Mas cada símbolo ali conta uma parte da história. É um exemplo brilhante de como a natureza pode ser descrita de um jeito tão conciso. Vamos traduzir isso aqui. dV/dt representa basicamente a aceleração total de uma partículazinha de fluido. E o que causa essa aceleração? A resposta está do outro lado da equação, menos gradiente P. Isso aí é a força que vem da diferença de pressão. O fluido sempre se move de uma área de alta pressão para uma de baixa. E aquele div/V igual a zero no final é só para confirmar a nossa regra. O fluido não pode ser comprimido. Então, a grande sacada é essa única linha de código matemático tem toda a informação que a gente precisa para prever o movimento de um fluido perfeito. A aceleração é igual à força da pressão. Simples, elegante. É isso. Certo, mas como é que essa equação tão bonita ajuda a gente a entender aquele redemoinho caótico lá do começo? Vamos conectar os pontos agora. Para a gente poder falar de redemoinhos de um jeito matemático, a gente precisa de um termo novo, vorticidade, representada por essa letra grega, o ômega. Pensa na vorticidade como uma medida do giro de uma partícula de fluido num ponto específico. É a essência matemática do redemoinho. E aqui vem a grande revelação. Acontece que a equação de Euler pode ser reescrita de um jeito diferente, que não descreve mais a aceleração do fluido, mas sim como a própria vorticidade evolui. Ou seja, as duas equações são, na verdade, duas faces da mesma moeda. E esse é o segredo. Ao nos dizer como a vorticidade, o tal giro, se comporta, a equação de Euler está, na verdade, descrevendo a dinâmica do redemoinho. Ela mostra como o giro é carregado pelo fluxo, como ele se estica, como se intensifica. A tal ordem oculta, ela estava lá o tempo todo, escondida na própria equação de Euler.
Ok, tudo isso é lindo matematicamente, mas qual é a utilidade prática de uma equação para um fluido ideal que nem existe de verdade? A resposta é: a utilidade é imensa. Vamos ver o porquê. A equação de Euler é o ponto de partida para praticamente tudo que envolve fluidos. Engenheiros usam ela como base para projetar asas de avião. Meteorologistas usam para entender a formação de furacões, que são, no fundo, vórtices gigantescos. Ela ajuda a modelar correntes oceânicas e a otimizar o fluxo em qualquer tipo de tubulação que se possa imaginar. Mesmo que os fluidos de verdade tenham viscosidade e outras complexidades, a equação de Euler captura a essência do movimento. Os cientistas começam com esse modelo perfeito e depois vão adicionando as camadas de complexidade do mundo real. É o alicerce onde toda a mecânica dos fluidos moderna foi construída. Isso nos traz de volta à nossa ideia lá do início. Essa jornada, desde olhar para um simples redemoinho até chegar na equação de Euler, nos mostra um princípio fundamental da ciência: a busca pela ordem, pela simplicidade e pela elegância que se escondem por baixo da superfície caótica da realidade. Isso me deixa pensando, desde o sobe e desce do mercado de ações até a formação de galáxias inteiras. Que outras formas de caos aparente por aí podem ter uma ordem matemática escondida, esperando para ser descoberta? O que você acha? Deixa a sua ideia aí nos comentários. Se essa exploração pela ordem oculta do universo fascinou você, considere apoiar o nosso trabalho. É isso que nos permite continuar trazendo mais conteúdo assim. Se inscrever aqui no Mente Aberta e deixar aquele like é a melhor forma de nos ajudar a continuar decodificando mais temas complexos. A gente agradece demais por assistir e por manter a mente aberta. Até a próxima!